Prof. Alex Nina ensina. Pessoal, nesse trabalho aqui, o aluno está fazendo a metodologia e ele escreve aqui as etapas metodológicas. A primeira etapa é a revisão de literaturas. Bom, eu não considero revisão de literatura uma etapa metodológica. Eu explico em outro vídeo que eu vou colocar aqui na descrição deste. Só que não é esse o problema que eu quero mostrar aqui. Depois o aluno diz quais são os autores que ele vai usar no trabalho. Perceba que esse trabalho aqui está em formato de artigo. A gente vê pelo espaçamento simples. Tá? Então ele coloca aqui Heloísa Biasotto, professora e química especialista em polímetros, e Helena Karaszek, engenheira civil e doutora em materiais e componentes de construção. Qual o erro aqui? Tá? O erro aqui não precisa você mostrar o mini currículo dos autores. Isso aqui é desnecessário, completamente desnecessário, porque o que importa são os argumentos. Ela poderia, sei lá, ser bióloga, poderia ser geóloga, poderia ser administradora, mas se ela fez um trabalho ali naquela área, é muito comum, às vezes, a pessoa se forma numa coisa, mas vai trabalhar com outra, tá? Porque a ciência está cada vez mais interdisciplinar. O que importa é se o trabalho dela é bom ou ruim. E mais do que isso, o que é que o trabalho dela vai contribuir para o meu artigo. Então isso aqui foge do campo da argumentação. Só seria interessante se seu trabalho fosse especificamente sobre esses autores. Eu quero estudar aqui, sei lá, é um autor muito famoso, a vida dele. Ou então quero estudar a formação dos principais autores que debatem aquele tema. Mas ali, você está pegando os autores e colocando ele como objeto de pesquisa. Mas não é esse o caso do trabalho, tá? Eu até colocaria, assim, ao lugar de autores, talvez obras, algo do tipo. Né? Porque não são todas as obras que vão falar daquele tema. Se for um autor que discute várias coisas. Então, Biasotto, aí eu colocaria, usei 3 obras dele lá. Uma publicada no ano de 1984, outra em 1992 e outra no ano 2000. Essas 3 obras aqui estariam citadas ao longo do trabalho. E a mesma coisa o outro autor, Karaszek. Autora, né? São 2 autoras no caso aqui. São 2 obras que eu usei dela, 2 obras mais recentes. 2015, por exemplo. Recentes em relação a esse aqui. Então, e por que eu coloquei só mesmo o último nome, não coloquei o primeiro? Porque o que importa para a citação é o último nome. Essa questão do primeiro nome, ela vai lá no final das referências. E por que eu também estou falando isso? Quando você escreve um artigo, você tem que economizar palavras. Então, tudo aquilo que não vai contribuir de fato para o trabalho, que não é essencial, você não precisa colocar. Por exemplo, a formação dos autores. Não precisa colocar. Imagina que você vai discutir ali 50 autores, como um estudo sistemático de revisão da literatura. Imagina se eu for colocar lá a formação de cada um. E poderia colocar mais coisas que, trabalha não sei quanto tempo em tal instituto. Não, pessoal, não precisa. Tem que escrever sempre de forma direta e ali só com o sobrenome mesmo e o ano de publicação das obras. O foco é nas obras, não é o foco nas pessoas, tá? O foco é nas ideias e não nas pessoas. Não esqueça de curtir, compartilhar, apertar o sininho e se inscrever no canal.